Desde os primórdios da humanidade, a ideia do pecado tem sido um tema controverso e fascinante. Mas o que realmente é o pecado? É uma transgressão contra as leis divinas, uma falha moral ou apenas um conceito criado para controlar o comportamento humano? Vamos começar com a visão tradicional. Para muitas religiões, o pecado é uma ofensa contra Deus, uma violação das leis sagradas que nos foram dadas para viver uma vida justa. O pecado original, cometido por Adão e Eva no Jardim do Éden, é frequentemente citado como a raiz de todos os males. Mas será que essa narrativa é suficiente para explicar a complexidade do comportamento humano? Alguns argumentam que o conceito de pecado foi criado para manter a ordem social. Líderes religiosos e políticos usaram a ideia do pecado para controlar as massas, impondo regras e punições para garantir que as pessoas se comportassem de acordo com os padrões estabelecidos. Mas será que isso é justo? Será que é correto usar o medo da punição divina para manipular as ações das pessoas? E o que dizer daqueles que veem o pecado como uma construção humana, uma ferramenta de controle social? Para esses críticos, o pecado não é uma ofensa contra uma entidade divina, mas sim uma maneira de impor normas e valores que beneficiam aqueles no poder. Eles argumentam que o verdadeiro pecado é a injustiça, a opressão e a exploração dos vulneráveis. Mas há também uma visão mais pessoal e introspectiva do pecado. Para muitos, o pecado é uma luta interna, uma batalha constante entre nossos desejos e nossas convicções morais. É a culpa que sentimos quando fazemos algo que sabemos ser errado, a vergonha que nos consome quando falhamos em viver de acordo com nossos próprios padrões. Nesse sentido, o pecado é uma parte inevitável da condição humana, uma prova de nossa imperfeição e de nossa busca contínua por redenção. E então, chegamos à questão mais profunda. O que é a redenção? É o perdão divino, a absolvição de nossos pecados através da fé e do arrependimento? Ou é algo mais pessoal, uma jornada de autoconhecimento e crescimento espiritual? Talvez a redenção não seja algo que nos é dado, mas algo que conquistamos através de nossas ações e escolhas. No final das contas, o pecado é um conceito complexo e multifacetado que desafia definições simples. É uma ideia que nos força a confrontar nossas próprias falhas e a questionar as normas e valores que governam nossas vidas. Seja uma transgressão contra as leis divinas, uma construção social ou uma luta interna, o pecado continua a ser um tema poderoso que nos desafia a refletir sobre nossas ações, nossas crenças e o próprio significado da justiça e da redenção. Vamos agora explorar algumas histórias e conceitos históricos e filosóficos que podem nos ajudar a entender melhor essa complexidade. O conceito de pecado não é exclusivo de uma única religião ou cultura. Em muitas tradições espirituais, o pecado é visto como um desvio do caminho da verdade e da luz. No hinduísmo, por exemplo, o karma é um princípio semelhante, onde as ações de uma pessoa afetam diretamente seu futuro, seja nesta vida ou nas próximas reencarnações. O pecado, nesse contexto, não é apenas uma ofensa contra uma entidade divina, mas uma violação do equilíbrio universal. No budismo, o conceito de pecado está relacionado ao sofrimento e à ignorância. Os atos pecaminosos são aqueles que criam mais sofrimento para nós mesmos e para os outros. O caminho para a redenção, então, é através do esclarecimento e do desenvolvimento da compaixão e da sabedoria. O judaísmo também oferece uma visão única sobre o pecado e a redenção. O Yom Kippur, o dia da expiação, é um dia sagrado dedicado ao arrependimento e à busca pelo perdão de Deus. Esse ritual de expiação mostra a importância do reconhecimento do pecado e da sinceridade no arrependimento, enfatizando que a redenção está ao alcance de todos que sinceramente buscam o perdão. No cristianismo, a narrativa do pecado e da redenção é central à fé. A crucificação de Jesus Cristo é vista como o sacrifício final pelos pecados da humanidade, oferecendo a todos a chance de redenção através da fé nele. Mas essa narrativa também levanta questões profundas sobre justiça e perdão. Por que um sacrifício tão extremo foi necessário? O que isso nos diz sobre a natureza de Deus e a relação entre humanidade e divindade?
Enquanto essas tradições religiosas oferecem diversas visões sobre o pecado, a filosofia ocidental também tem muito a dizer sobre o tema. Pense em Friedrich Nietzsche, que criticou ferozmente a moralidade cristã e a ideia de pecado. Para Nietzsche, o conceito de pecado foi inventado para enfraquecer o espírito humano, criando uma mentalidade de rebanho que impede as pessoas de alcançar seu verdadeiro potencial. Ele argumentou que a verdadeira moralidade vem de dentro e não deve ser ditada por uma autoridade externa. Jean-Paul Sartre, o filósofo existencialista, também tinha uma visão única sobre o pecado. Ele acreditava que a existência precede a essência, ou seja, nascemos sem um propósito predefinido e somos livres para criar nossos próprios valores e significado. Nesse contexto, o pecado é uma negação da liberdade, uma falha em assumir a responsabilidade por nossas próprias escolhas e ações. Essas reflexões filosóficas e espirituais nos mostram que o pecado é um conceito fluido e multifacetado. Não há uma única definição ou entendimento que possa capturar toda a sua complexidade. O que é visto como pecado em uma cultura ou tradição pode ser interpretado de maneira completamente diferente em outra. Então, onde isso nos deixa? Talvez a verdadeira questão não seja o que é o pecado, mas como escolhemos responder a ele. Podemos ver o pecado como uma oportunidade para reflexão e crescimento pessoal, um chamado para examinar nossas ações e motivações e buscar viver de acordo com nossos valores mais elevados. E no contexto moderno, como isso se aplica? Vivemos em uma era onde as normas e valores estão em constante mudança. O que era considerado pecaminoso há 100 anos pode não ser visto da mesma forma hoje. A tecnologia, a globalização e as mudanças culturais desafiam constantemente nossas noções de certo e errado, bem e mal. Talvez a verdadeira redenção esteja em nossa capacidade de adaptação e crescimento. Em reconhecer nossos erros, aprender com eles e buscar constantemente uma vida mais plena e significativa. O pecado, então, não é apenas uma falha, mas uma parte essencial da jornada humana, um desafio constante que nos impele a buscar a verdade, a justiça e o amor. Para concluir, a ideia do pecado é tão rica e complexa quanto a própria condição humana. É um tema que nos força a confrontar nossas próprias falhas, a questionar as normas e valores que governam nossas vidas e a buscar constantemente uma vida de significado e propósito. Seja uma transgressão contra as leis divinas, uma construção social ou uma luta interna, o pecado continua a ser um símbolo poderoso que nos desafia a refletir sobre o que significa ser humano. A ideia do pecado nos lembra que somos falíveis, que nossas escolhas têm consequências e que estamos sempre em uma jornada de autoconhecimento e transformação. Ao encarar nossos erros e buscar redenção, crescemos e amadurecemos, aproximando-nos de uma vida mais plena e consciente. Assim, o conceito de pecado, longe de ser apenas uma regra a ser seguida ou evitada, se torna um convite para uma vida mais autêntica e compassiva, na qual reconhecemos tanto nossas limitações quanto nossa capacidade de superá-las.